Boa noite, todo mundo. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin e eu vou falar hoje com vocês, junto com a Lídia, sobre o tema da igualdade de gênero. Oi, Yasmin. Oi, Boa tudo bem? noite para Boa você. noite. Boa noite. Tudo, Olha só, essa gente, antes da gente alegria. Quanta começar, alegria, né, Livi? graças a Deus. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria dizer para vocês, agradecer primeiro a todo mundo que está assistindo, dizer que a gente vai conversar hoje sobre o tema da igualdade de gênero. Então, como é que vai funcionar? Vai ser mais ou menos como foi com o seu Francisco na semana passada. Eu vou fazer algumas perguntas e a Lídia vai conversar com a gente sobre esse tema, certo? A live, para quem não conseguir ver agora, né, vai ficar salva no IGTV. Então, quem não segue o Instagram do coletivo pode seguir. E no link aqui na bio do Instagram também está o link do canal do YouTube, que a live também vai ser disponibilizada lá. Quem quiser também deixar perguntas, comentários, reflexões, a caixa de comentários vai estar aqui aberta. Então, sintam-se à vontade, nós vamos ler e responder o que for possível. Então, vamos começar. Tudo bom, Lídia? Tudo, Yasmin. É uma alegria estar com você aqui, né? Dizer que o coletivo, que é o coletivo que eu pertenço e que você pertence, né? Vem contribuindo muito com as reflexões do pensamento social espírita. E certamente esse tema é um tema que é muito importante e eu estou muito feliz em poder colaborar. Vamos voltar. Pronto? Estão me escutando, gente? Me vendo? Yasmin, deu uma Deu uma travada, travadinha? deu na sua, é a conexão da internet que pode ter dado um Sim. galho aí, né? Pronto, eu dei uma ajeitadinha que acho que melhorou, né? Tá todo mundo escutando bem? Vamos esperar o pessoal dizer? Eu acho que sim. Pronto. A gente vai começar a nossa discussão agora, então, já que a internet já deu uma estabilizada. Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre esse tema. Então, antes de começar, Lídia, queria que tu contasse pra gente um pouquinho sobre sua história no Espiritismo, sobre sua história no seu trabalho, explicar pra gente com que você trabalha e tudo mais. Bom, eu sou socióloga de formação, né? Eu fiz graduação em ciências sociais, depois fiz mestrado e fiz doutorado em sociologia. Ontem eu estava numa outra reunião com o pessoal dos coletivos aqui, nacionais, e a gente fez uma rápida apresentação, e aí eu disse assim, olha, eu antes de eu ser espírita, eu já era uma cientista social. Então, na verdade, eu era muito jovem, eu era aluna, né, de ciências sociais, e foi muito desafiante para mim estar no espiritismo e, ao mesmo tempo, construir uma mentalidade e uma proposta, que é uma proposta social, da qual eu nunca abdiquei, né? Porque eu poderia ter perdido a paciência, mas eu nunca abdiquei e que eu comecei a frequentar o espiritismo, eu tinha 20 anos. Então, é uma história, foi pela juventude, né? E é legal estar dizendo isso para uma pessoa jovem como você, Yasmin. Foi numa mocidade espírita, né, que eu comecei a minha, digamos assim, a minha adesão, né? O espiritismo não tem a noção de conversão, mas os meus estudos e a minha interação no espiritismo. E quando eu fui convidada pelo Leonardo, que na época a gente tinha começado a namorar, hoje ele é meu esposo, e essa história é uma história que é uma história de amor também, né? Eu sempre digo que a gente tem um trocadilho no Espiritismo, uma frase que a gente diz assim, as pessoas vêm estudar o Espiritismo pelo amor, pela dor, né?
Eu vim pelo Sim. amor, literalmente, eu estava apaixonada. Depois a paixão acabou, e aí eu fui encontrando, solidificando um amor mais, digamos assim, comprometido, né, com as causas sociais, e fizemos da nossa história uma história também de devoção mesmo, de militância, e isso faz uma grande diferença na nossa vida Com de certeza. casamento. Agora, eu queria que a gente entrasse um pouquinho agora no nosso tema e que você explicasse para a gente um pouquinho sobre o que é igualdade de gênero. Bom, a igualdade de gênero, quando a gente fala de gênero, né, gênero é um conceito que está intimamente relacionado à identidade, né, à identidade de gênero. Mas quando a gente fala, por exemplo, da igualdade de gênero, falando das mulheres, porque eu acho que essa é a questão que talvez se traga aqui, né? Então, essa identidade, o gênero pertence à identidade. Essa identidade que é subjetiva, que pertence aí ao ser, né? Ao indivíduo, e é a partir dessa identidade que cada indivíduo se reconhece no mundo como homem, como mulher, como lésbica, como trans, enfim, essa identidade que é subjetiva e vem com a própria história da pessoa que ela se identifica. Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, nós estamos se referindo também a uma plena igualdade entre todos os indivíduos, que é a ideia de dignidade da pessoa humana, de respeito, né? Em alguns momentos, de equidade também, que é um conceito interessante para a gente trabalhar a ideia de igualdade e equidade, porque a equidade ela é um sentido mais profundo ainda de igualdade, né? É que percebe também as diferenças e tenta equiparar aí a partir dessas desigualdades, né? Fazendo as reparações devidas. Então, falar de igualdade de gênero é falar de uma justiça, né? Falar de igualdade de gênero é falar na possibilidade de um tratamento igual a todos os indivíduos. E equidade quando esses indivíduos estiverem numa situação que é uma situação no caso, de discriminação histórica, né? É o caso das mulheres, né? Então, eu me lembro uma vez, eu dou aula, sou professora e eu dou aula também no curso de Direito. E uma vez, há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, quando surgiu a Lei Maria da Penha, uma pessoa colocou assim, mas as mulheres não querem igualdade, por que está querendo uma lei que vai diferenciar homens e mulheres, né? Aí a gente precisa explicar para essa pessoa, né, e para todos que pensam assim, que há uma desigualdade histórica, né? E essa desigualdade histórica, que é uma desigualdade que está pautada no patriarcalismo, ele colocou as mulheres numa situação de inferioridade e que essa inferioridade foi opressora. Então, cabe nesse momento fazer a reparação, a devida reparação histórica e construir um caminho de proteção, que é de proteção, no caso aí, contra as violências que são marcadas, digamos assim, nas sociedades onde o patriarcalismo ainda é muito forte, né? A nossa, por exemplo. Sim. E como a gente percebe que nesse nosso período de quarentena, o número de casos de violência contra a mulher dentro de casa, né, agora que a gente está passando mais tempo, segue aumentando, né? Então, como Segue a mulher aumentando. sempre. Exatamente. Então, eu como mulher, né, no meu lugar de fala, eu digo que nós mulheres lutamos muito para ter o que a gente tem hoje. E ainda assim falta muito para a gente E poder, ainda falta no muito. mínimo, alcançar essa igualdade com os homens, né? Digamos assim. É verdade. Segunda-feira que vem, inclusive, já vou fazer aqui uma propagandazinha. Eu vou estar no papel de debatedora, né? Esse que é o seu, conversando Uhum. com a Darciane Barreto, que é da Casa da Mulher Brasileira, e ela vai abordar esse tema, inclusive trazendo
um pouco os números e as estatísticas sobre isso, dentro de um projeto que eu coordeno, que é o Diálogos Contemporâneos, lá do Centro Universitário que eu faço parte, o FB-UNE. E aí a Daciane vem para conversar conosco e dizer isso. Realmente, os números contra a violência tem crescido muito, essa estatística tem sido colocada, e que a quarentena, né, ela tem intensificado os conflitos familiares. Então, a gente, às vezes, tem uma visão muito onírica, né, que as famílias estão agora unidas, reunidas, agora é a vez da família. Eu tenho muita gente falando isso, né? Nos grupos, Romantizando, né? romantizando, mas há duas questões para a gente pensar. Primeiro são os conflitos e a violência, quando a mulher às vezes não pode sair de casa para fazer essa denúncia. E a segunda é uma pressão que está dentro do âmbito doméstico pelas atividades domésticas. Eu sempre digo isso porque eu vivo isso na minha casa, né? Assim, há uma pressão para que as coisas fiquem arrumadas, limpas. Ninguém Sim, tem essa pressão, só a mãe e só a mulher, né? A mulher e é a mãe verdade. que tem isso. Isso é uma construção histórica, essa é uma construção que ela não é natural, isso é muito importante que a gente diga, né? A gente precisa talvez desconstruir essa ideia de um lugar da mulher que é um lugar natural. Ele não é natural, ele é social, ele é construído socialmente. Portanto, essa condição, que é a condição de gênero, como eu falei no início, ela pertence à identidade da pessoa. E ela é marcadamente social, dos papéis de homem ou dos papéis de mulher. E aí, essa construção que é social, ela relegou as mulheres a uma situação que é uma situação de discriminação. Daí, a gente pode se referir a uma desigualdade histórica, né? De uma civilização, marcadamente patriarcal, e que isso vem influenciar em vários campos, muitos, os vários campos da vida, no trabalho, na religião, né? Na vida da família, enfim, vários campos em que essa mulher se coloca. Certo. Eu queria perguntar agora, antes de eu falar do comentário do Alex, que ele comentou aqui, que eu acho que vai puxar um pouquinho, eu queria perguntar para você como é que é ser uma mulher espírita progressista dentro da casa espírita. Bom, eu tenho uma experiência que é uma experiência de militar no espiritismo dentro de uma casa que não é uma casa comum, é uma casa que tem um compromisso com a população de rua. Então, assim, eu e várias outras mulheres que fazemos parte ali do grupo Espírita Casa da Sopa, não sofremos, não temos uma história para contar de discriminação pelo fato de ser mulher, né? Eu estou na fundação dessa casa desde o início, é uma casa que tem 25 anos, é um projeto, né? É um projeto não é um centro espírita, é importante lembrar isso, mas ele tem uma inspiração espírita muito grande que nos dirige e que nos faz construir aí essa ação prática, né, com a população de rua. Nós temos uma atenção especial às mulheres em situação de rua, isso nos coloca também numa visão, digamos assim, mais sensível a isso, mas nós somos várias mulheres lá, que eu poderia citar aqui, a Janete, a Lígia, a Selmara, enfim, várias mulheres, a Onésia, que nós estamos construindo um papel também de muita liderança. Mas isso ele é feito porque os nossos homens de lá também são homens sensíveis, são homens que estão construindo uma luta também que é marcadamente social, de um espiritismo com uma abordagem
bastante social. Então, assim, a gente tem muita sensibilidade. Mas a gente sabe que o machismo ele é muito entranhado na educação dos homens e das mulheres também, né? Então, essas condutas, né, que são condutas, são práticas de discriminação e de machismo, eles são muito sutis às vezes, e a gente não percebe. Então, às vezes, Exatamente. nos movimentos sociais e no movimento religioso, no nosso caso, o movimento espírita, isso é muito sutil, né? Eu estava pensando nisso hoje, antes, me preparando um pouco para essa fala de hoje, e eu fiz a seguinte reflexão. Nós temos, eu não tenho essa estatística me vem assim como observadora mesmo externa, uma quantidade muito grande de dirigentes espíritas homens. Com Eles são certeza. maioria. Então, a gente precisa pensar por que essas mulheres elas são maioria na casa, isto é, elas são aquilo que no Espiritismo a gente chama de trabalhadoras, né? Pessoas voluntárias que estão lá na lida, fazem os atendimentos, estão na recepção, estão em vários lugares, vários espaços desse locus que é a casa espírita, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, não estão nos cargos de direção. Por que isso acontece? Essa é Inclusive, uma pergunta. palestrantes, né? A gente pode ver que tem muitos palestrantes homens e poucas mulheres, mas que estão ganhando cada vez mais espaço, né? Que, graças a Deus. É, ver, é verdade. O que a gente percebe é que é uma invisibilidade, né? Então, quando a gente fala inclusive, a dimensão da invisibilidade, ele está também em outras categorias, né, que foram historicamente discriminadas. Por exemplo, cadê as pessoas trans? Elas não estão no espiritismo, não tem. Cadê, na casa espírita não tem pessoas trans, elas não estão lá, elas estão aonde? Elas estão no catolicismo, elas estão nas igrejas evangélicas, elas estão aonde? Elas existem, só que elas estão invisibilizadas, né? Elas não são percebidas. Então, a gente pode pensar mulheres e homens trans, né? A gente pode imaginar também cadê, que papel tem essas pessoas na, é, como dirigentes das casas, né? Então, essa é uma pergunta, é uma reflexão que a gente precisa fazer, estudar, refletir, entender como é que isso acontece, né? Porque isso não é de um dia para a noite, isso é fruto de um processo social amplo, né? Histórico, inclusive, que foi Estamos paulatinamente todos sendo passando por esse construído. processo de desconstrução, né? Estamos, exatamente. E a forma da gente fazer isso é dar voz, ao que a gente vai chamar de minorias, né? Fazer com que eles possam ter espaço, né? Eu estava, assim, não é de se admitir hoje você fazer uma mesa, um seminário e uma mesa composta, por exemplo, só de homens, sem representatividade das mulheres. Então, Sim. em algumas instituições a gente vê isso. Essas instituições, elas são muito influenciadas, foram muito influenciadas pelo patriarcalismo, e o Alex Júnior perguntando aqui, o Alexandre perguntando, onde estão os palestrantes negros? Da mesma forma, né, Alexandre, que é uma boa pergunta que você faz, e a gente coloca, além das pessoas trans, das mulheres e dos negros, quer dizer, são minorias. Eu até gostaria de fazer um adendo, né, um parêntese, dizer o seguinte, que quando a gente usa o termo minorias, não é dizendo que eles são poucos, né? Minorias aí vem numa perspectiva de ser historicamente discriminados. Então, eles não tiveram, digamos assim, visibilidade nas Verdade. instituições, de modo geral, e foram excluídos. Então, eles, às vezes, são excluídos desses espaços. A gente tem relatos de pessoas que são excluídas, e são excluídas por sua condição, seja a sua condição de gênero, seja a sua condição racial, e isso a gente não pode mais aceitar, né? É hora da gente acordar e buscar na nossa base, né, que é uma base progressista no Espiritismo, uma visão que seja uma visão humanitária e, portanto, que
digamos assim, libertária, né? Libertária para toda a humanidade. É verdade. Vale ressaltar também que o coletivo ele vem ajudando muito nesse processo de desconstrução de muitas pessoas, né? Porque ele traz justamente essas discussões que estão em falta, digamos assim, dentro das casas espíritas mais conservadoras. O Elber falou aqui, as mulheres tiveram e têm papel relevante no cristianismo e, sobretudo, no espiritismo, com certeza. A gente escuta tanto falar de Kardec, né? Mas a gente não escuta muito falar, por exemplo, da esposa dele, que foi fundamental para a codificação. Esse é um tema interessantíssimo para a gente abordar, porque eu digo que elas foram silenciadas, né? Elas existiram, quer dizer, quando você tem a Amélie, que era uma mulher extraordinária, a gente não escuta falar dela quando vai falar de Kardec, né? Eu quero lembrar aqui do trabalho incrível que a Alane e o Elber fizeram em parceria sobre as mulheres no Espiritismo, Sim, foi um muito trabalho legal, muito bacana. incrível de resgate da memória dessas mulheres. E esse é o trabalho que a gente tem que fazer à medida em que a gente vai encontrando aí nessa memória, dando visibilidade aos seus trabalhos, né? Então, esse silenciamento, ele não foi um silenciamento natural, digamos assim. Ele é um silenciamento provocado historicamente. Quer dizer, uma sociedade machista, uma sociedade homofóbica ou uma sociedade transfóbica e racista, ela vai construindo aí essas possibilidades de fazer com que essas pessoas elas não ascendam, por exemplo, cargos de direção, que não estejam, que não venham a lume, que não esteja aí participando ativamente das relações institucionais. Então, isso a gente precisa criticar, precisa trazer para a nossa consciência, para que isso possa ser mudado, porque às vezes isso existe e está ali boiando, né? Então, esse trabalho que a Alane e o Elber fizeram foi um trabalho muito interessante, e a gente divulgou nas páginas do Coletivo Girassóis um tempo atrás, e hoje é preciso é muito importante que a gente até releia esse trabalho e veja quantas mulheres interessantes, né? Eles citam lá, além da Amélie Boudet, a Amália Domingos, Ana Maria Fernandes, a Anitta Boula, Borella, desculpa, Anitta Borella, e várias outras. Se a gente fizesse esse exercício, por exemplo, aqui no Ceará, quantas mulheres incríveis estão fazendo história no Espiritismo do Ceará, né? Queria lembrar aqui de Ângela Linhares, que é uma grande amiga, que tem um trabalho incrível numa casa espírita, né? Aqui. Então, tantas outras que a gente poderia lembrar de dirigentes, pessoas que estão na lida e são mulheres fortes, né? Socorro Souza, lá no SEC, enfim, pessoas que estão, mulheres que merecem ser honradas, que merecem ser lembradas e que devem estar nas nossas lembranças como sendo também pessoas que estão vencendo aí as discriminações institucionais que às vezes sofrem, né, nos seus centros, nas federativas, enfim, nas instituições onde elas às vezes são discriminadas. Elas sim estão na luta e não permitem que isso ocorra. É verdade. E que bom que o nosso coletivo é cheio de gerações, mulheres empoderadas, Verdade. fortes, para poder passar essa mensagem para as pessoas. E aí eu já vou interligar com a próxima pergunta, que é como você vê o papel da mulher hoje em dia na sociedade? Se a gente está conseguindo evoluir, se a gente ainda tem muito para percorrer, quais são os empecilhos que a gente sofre muitas vezes, né, no nosso dia a dia, tanto no mercado de trabalho, quanto na própria sociedade mesmo, né? Ela é muito sutil, viu? Essa discriminação ela é muito sutil, porque quando a gente olha assim, os números, quando a gente vê os números, a gente consegue perceber uma
franca ascensão das mulheres no mercado, por exemplo. Mas a gente precisa entender quais são os postos que elas estão alcançando. Que tipo de trabalho ela está fazendo? Quer dizer, se elas estão nas condições de liderança dessas empresas, tá? Essa igualdade que a gente persegue, que a gente luta para que ela ocorra, essa igualdade ela precisa ser construída, inclusive, dentro dessa contradição, que é as mulheres são mais instruídas, quer dizer, elas têm mais escolaridade, elas estão ascendendo muito em termos de mercado de trabalho, mas elas sofrem tripla jornada, né? Elas sofrem, às vezes, assédio. Então, essas situações, elas pouco aparecem nas estatísticas desse desenvolvimento. Eu não tenho dúvida que o desenvolvimento passa o desenvolvimento econômico do país, passa pelas mulheres também, passa por uma economia que elas são capazes de gerar, uma microeconomia que elas são capazes de gerar. Além das mulheres intelectuais, as mulheres que estão no mercado formal, a gente pode pensar nas mulheres artesãs, nas mulheres que geram essa microeconomia, dirigindo pequenas microempresas, microempreendimentos. Então, elas estão disseminadas no país todo fazendo isso. A gente precisa reconhecê-las e garantir que elas consigam ter uma experiência, digamos assim, de vida com menos opressão. Porque, às vezes, essa mulher está aí alcançando um alto escalão dentro de uma empresa e, às vezes, ela sofre violência doméstica, né? Às vezes, ela sofre opressão de seu companheiro, né? Às vezes, ela é discriminada no seu condomínio. Porque eu estou me lembrando agora, eu estou terminando de ler esse livro aqui, que é o Evangelho de Maria Madalena. E eu sou apaixonada por Madalena e essa obra tem me despertado muito para isso, porque apesar de ter sido escrita por um homem, né, o José Lázaro Borero, ele é um homem tipicamente feminista e ele coloca muito claramente qual foi o plano da exclusão da Madalena da importância que ela teve no cristianismo, que foi relegado. Aí, o que foi que eles fizeram para escantear a Madalena? Colocaram ela na condição de prostituta. Então, eu queria pegar esse link, né, que aconteceu com Madalena há mais de 2000 anos atrás, que ocorre com muitas mulheres atualmente. Então, você coloca assim, não, essas mulheres, quando você quer defamar uma mulher, né? Então, muitas vezes, essa defamação ou essa desqualificação pela sua experiência como mulher, a sua experiência na sua sexualidade, né? Então, o que a gente percebe é que toda sorte de defamação ela vai construindo uma deformação, como se fosse uma deformação moral, pelo exercício da sua liberdade, a sua liberdade sexual e a sua condição de poder amar, por exemplo, livremente, e quem ela queira, né? Então, há uma associação. Eu nunca me esqueci, eu era adolescente, isso quando Maria Luísa foi prefeita de Fortaleza, toda vez que queriam criticar a Maria Luísa, estavam referindo à sexualidade da Maria Luísa, que ela tinha não sei quantos amantes, que ela ia para o motel com os amantes. Por que a sociedade constrói isso? Ela é uma ordem de discriminação pelo exercício da sua própria liberdade sexual, mas mais que isso, a sociedade moralista compra essa ideia facilmente. Fizeram isso com Madalena, fizeram isso com Luciane Lins, fizeram isso com as lideranças na política, né? Fizeram isso com Dilma Rousseff. Então, essa violência ela é muito grave, a gente precisa pensar nisso. E essas mulheres, às vezes, alcançam postos elevados na política, mas elas são agredidas, né?
e sofrem essa violência, que é uma violência pela sua sexualidade. Isso é muito sério. É verdade. Pelo próprio exercício da liberdade, né, como você falou, até pela vestimenta a gente sofre esse tipo de comentário, de É, violência, que é uma violência, querendo ou não. E a gente sim, vê é uma que, violência. exatamente, e são coisas corriqueiras que acontecem no dia a dia de várias pessoas, de várias amigas minhas, no meu dia a dia. Então, são vivências que a gente vai passando todos os dias. Então, a gente vê que Uhum, é um uhum. processo que a gente ainda está um pouco longe aí de conseguir essa igualdade de poder, pelo menos eu tá à vontade no transporte público, por exemplo, que já Sim, é sim, o mínimo que do é mínimo. que foi elevado a crime, que é o crime de importunação sexual. Sim, E o que acontece no crime de importunação sexual é que as mulheres são culpadas por serem importunadas sexualmente. Isso é um absurdo, né? é um absurdo, com certeza. Então, essa violência, gente, ela é muito arraigada, ela é muito perigosa. Mas tem uma pergunta aqui da Cláudia, Yasmin, eu não sei se você está conseguindo ler, ela diz o Cadê? seguinte: o conservadorismo do movimento espírita é tamanho que nenhuma abordagem de cunho social feita nos estudos rotineiros, nem em seminários, nem em encontros, isso é lamentável. Cláudia, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas é um pouco como isso foi sendo reproduzido historicamente, né? Isso não, isso é. Se a gente for pensar o início do espiritismo, quando ele ocorre com a presença da Amélie, mas também com mulheres médiums, né? Algumas muito jovens ainda, quer dizer, o espiritismo nasce no seio feminino das mulheres, ele nasce com essas mulheres, com incentivo e com a proposta dessas mulheres. E aí, essa invisibilidade, como você diz aí, nos seminários, né, ele é consequência da sociedade patriarcal e machista. E o modo como o patriarcalismo ele se infiltrou nas religiões de tal modo. Ele se infiltrou, inclusive, no próprio seio do cristianismo. O exemplo mais claro disso foi o exemplo de Madalena, né? Com certeza. Que foi colocada como prostituta. Então, você constrói um imaginário, que é um imaginário moral, né, de discriminação moral dessa mulher extraordinária, e que Uhum, isso muitas mulheres sofreram e ainda sofrem. Né? A gente precisa pensar com nisso. certeza. Então, as religiões, de modo geral, elas, elas são, elas sofrem esse tipo de violação, né? E aí cabe a gente agora fazer isso que nós estamos fazendo, né? É dar voz às mulheres, é chamar elas para as palestras, para os seminários, é tentar e colocar, sabe, gente, uma questão de igualdade entre homens e mulheres, que é importante. Eu tenho uma mulher trans que eu admiro muito aqui de Fortaleza, que é a Helena Vieira. Uma vez a Helena Vieira foi lá no meu projeto, lá no Diálogos, e ela disse uma coisa muito interessante, fez muito sentido para mim. A Helena disse assim, ela dizendo que não gostava do termo empoderamento. E ela explicou por quê. Ela disse porque a gente não pode cair na tentação, né? Eu vou usar o termo tentação, mas na ideia de querer poder, de uma mulher que queira poder. A gente quer, de fato, igualdade, que é uma vida, né? Que é uma equiparação de direitos, mas também na própria vida. Nós, mulheres, não queremos dominar, nós não queremos o poder, nós queremos conviver igualmente, né, com os nossos homens, os nossos companheiros, né? É isso que nós queremos. E para isso é necessário que as religiões encampem essa questão, que tragam as mulheres, que valorizem as suas mulheres e que deem espaço para elas. Só que isso só vai acontecer quando os homens tiverem a consciência do seu machismo e que eles precisam superar.
né? Porque ele é muito sutil e tem muito machismo no movimento social, gente. Tem muito machismo dentro dos partidos políticos ditos de esquerda, que precisa ser melhorado, melhor assimilado, né? Que esses homens tomem consciência de que eles também são machistas e que eles precisam superar isso, porque é um legado histórico muito grande, é uma educação muito pesada que eles sofreram construindo aí essa forma de pensar e de viver, né? E eu acho que daí a gente já pode entrar na próxima pergunta, que eu ia comentar um pouco sobre como o feminismo ele ajuda a gente a poder vencer um pouco essas situações. E eu queria perguntar como é que o coletivo ele vê o movimento feminista e como movimentos como o feminismo eles podem ajudar as mulheres nesse quesito de desigualdade de gênero. Muito bem, eu queria dizer que o feminismo ele é uma filosofia, né? Ele é uma filosofia, ele não é, a gente chama assim o movimento feminista, mas ele é uma filosofia que tem nas suas bases uma ideia de igualdade, né, entre os gêneros, mas de respeito, de sororidade entre as mulheres. Esse é um tema muito interessante que o feminismo também coloca, A questão da rivalidade feminina, né, que é sempre que muito é a colocada rivalidade sempre. feminina. E essa rivalidade também foi implantada propositadamente, né, para que essas mulheres não se unam, não se amem, não se cuidem, não cuidem umas das outras, né? Então, construiu aí o imaginário de mulher, imagina que é a rival da outra, que quer o tempo inteiro tomar o marido da outra, que quer disputar aí com a outra. Então, essa visão é uma visão realmente equivocada. O feminismo ele busca a superação desses discursos e construir, porque o feminismo ele também é socialista, ele também visa uma sociedade igualitária, não só igualdade entre homens e mulheres, mas uma igualdade e um respeito a todos os gêneros, né? E às identidades de gêneros. Agora, o feminismo nasceu no século XIX como um movimento político, né? Lá desde as sufragistas. No tempo de Kardec já havia o feminismo, é importante lembrar, os movimentos, as mulheres, já havia uma organização de mulheres ali. E no Livro dos Espíritos, Kardec se preocupa com isso, ele faz uma pergunta aos espíritos, né, sobre a condição de desigualdade das mulheres. Então, ele era alguém antenado aí com a experiência social, com as questões do seu tempo e muito ligado e preocupado aí com uma sociedade que é uma sociedade justa, né? Uma sociedade capaz de fundar a justiça e a igualdade. Agora, há uma distorção do feminismo, inclusive entre as religiões, pessoas que têm ódio das feministas, uma visão grotesca até do feminismo, que desqualifica pelo corpo. Então, vão dizer que as feministas não gostam de se depilar, ou que as feministas isso, aquilo. Quer dizer, você começa a desqualificar pelo corpo do outro, pela imagem do outro, né? Então, assim, você percebe que essas situações são situações bem sutis e outras, às vezes, até bem agressivas, de desqualificação das mulheres e do movimento feminista. Mas o movimento feminista foi muito importante. Eu diria que se não fosse o movimento feminista, nós não estaríamos aqui, nós duas, conversando nessa rede social e podendo refletir sobre a nossa condição de mulher, né? Então, a gente deve muito às mulheres, nossas antepassadas, que estiveram aí à frente, né, na luta pela igualdade de gênero. Com certeza. Inclusive, vale até comentar que nós mulheres, nossas antepassadas, né, sofreram muito para nós termos os nossos direitos de hoje. Nosso direito de votar, por exemplo, eu separei a informação aqui,
que no Brasil só foi possível mulheres votarem em 1932, que foi quando foi o direito de voto às mulheres foi concedido. Então, em século XX, as mulheres conseguiram esse direito de votar. Exatamente. No século XIX, quando apareceu o movimento das sufragistas, e aí as sufragistas na Inglaterra, assim como a França também, eram esses países, né, que eram países de vanguarda e que com uma visão cosmopolita e com uma visão, né, iluminista até, uma visão mais de igualdade, de cidadania, etc. Eles vão trazer, elas vão exercer lá um papel político importante. As sufragistas, elas reivindicavam não só o direito de voto, mas também por uma superação da desigualdade que tinha no trabalho, porque essas mulheres elas eram discriminadas no ambiente de trabalho por serem mulheres, então elas trabalhavam mais, elas não tinham férias, elas não tinham isso que a gente chama de abonos, 13º, etc. Não haviam direitos trabalhistas, né? E elas eram ainda mais discriminadas pela sua condição de mulher. E as sufragistas lutaram muito para a superação disso. Elas foram perseguidas, algumas eram presas, né? Vale a pena assistir o filme As Sufragistas, eu indico. Conta essa história desse movimento, é interessante. E tem uma cena muito interessante lá, é o modo como elas eram proibidas, né? Então, no momento, tem uma cena que elas precisavam chamar a atenção da sociedade, então elas quebravam as vitrines das lojas. Então, o movimento feminista passou por muitas fases, é verdade, né? E hoje, o movimento, os estudiosos, eu não sou estudiosa do feminismo, mas sou feminista, os estudiosos colocam até no plural os feminismos, porque são vários movimentos e o modo como Várias esses vertentes, né? movimentos Dentro de mesmo várias da mesma vertentes e o modo como esses feminismos eles estão também reivindicando aí essa igualdade entre homens e mulheres e a equidade também para as mulheres. E a gente vê agora, puxando do feminismo, né, a presença das mulheres na política. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente se é possível notar no contexto político atual essa desigualdade de gênero, puxando um pouco para o lado dessa moça da minha camisa, que A sofreu muito Marielle, tentando ser citada por ser mulher, é por ser verdade, mulher, por é ser verdade. negra. Há essa dimensão que ela é que a gente vai chamar de intersecção, né? Porque a desigualdade social, a desigualdade da condição de mulher, ela também sofre essa intersecção. Quer dizer, é quando há camadas de discriminação. Então, você tem uma camada por ser mulher, uma camada por ser negra, uma camada por ser pobre. Então, você vai encontrando essa intersecção, fazendo com que essa discriminação ainda seja mais agravada e que a superação precisa, de fato, de muita luta. E aí, Marielle era negra, era mulher, era pobre. Então, ela de fato é um ícone. Eu tenho lido algumas coisas sobre essa coisa que é interessante, porque a construção, meio a construção mítica também da Marielle. Eu tenho percebido um pouco isso, como se fosse uma construção mítica, mas que nós precisamos construir também os nossos heróis. E quem são os nossos heróis? Quem são as nossas heroínas, né? E as heroínas, elas, além de mulheres que estão na história, elas estão também numa história que a gente pode chamar de ordinária. Então, a história, a historiografia, né, que registrou a história, ela é sempre feita por mulheres extraordinárias.
Então, alguém mencionou aqui, né? O Elber mencionou aí a Joana d'Arc. Então, a gente pode pensar Joana d'Arc, a gente pode pensar a historiografia não registrou e que elas existiram. E esse trabalho que eles fizeram das mulheres no espiritismo, por exemplo, é uma dessas questões. A historiografia não registrou. E a gente precisa perguntar por que, que a historiografia não registra? Gente, Porque só um ela foi minutinho, vocês estão escrita conseguindo por me homens. escutar? Deu uma travada, mas você voltou. Eu não tô conseguindo te ouvir, Lídia, agora. Eu não tô conseguindo. Eita, Ah, deve eu ser minha estou te internet. ouvindo. Você está me ouvindo agora? Calma, deixa eu tentar dar um jeitinho. Ah, eu acho que eu tô de boas aqui. Não sei como é que tá você aí, a sua Ainda não tô internet. conseguindo ouvir, gente. Deixa eu tentar. Eu tô entrando de novo, Lídia, pode ser? Pra eu poder tentar te escutar? Ah, eu posso falar aqui, eu não sei os outros, né, que estão logados aí no canal do Girassóis, né, no perfil, né, que estão conectando a partir do Girassóis. Vocês podem dar um feedback? Gente, tô tentando aqui. Vou pedir pra Lídia entrar de novo, porque não tá conseguindo escutar ela, né? Então deixa eu chamar ela de novo aqui. Pra ver se vai dar certo. Pronto. Oi, Yasmin. Então, Pronto, agora a gente consigo. precisa, então, voltando a essa história da história, né, então a gente precisa colocar a Marielle dentro dessa história, que é a história da luta das mulheres. Então, o que a historiografia fez com algumas mulheres, colocando ela num lugar que não era o seu lugar protagonista, né? É muito importante que a Marielle também esteja nesse lugar. Então, a gente constrói no nosso imaginário também a presença da Marielle a nos animar, né? Então, isso é interessante. A gente faz isso também com os nossos heróis, porque há uma construção mítica também dos heróis. E o modo como eles, heróis e heroínas, né, nos colocam aí como animadoras aí da nossa caminhada. Então, Marielle nos anima, né, com a sua luta. Por quê? Porque ela não se calou quando ela buscou um lugar que é um lugar social que era negado a ela por ser negra e por ser mulher, mas que ela lutou e encontrou esse espaço, digamos, que é o espaço da política. As mulheres ainda participam muito pouco desse espaço, a gente tem dados também e estudos que se referem a isso. É importante lembrar que nós temos uma cota, que é uma cota partidária de participação das mulheres. Eu queria lembrar que o partido do presidente da República, que era o PSL na época, fez com que várias mulheres entrassem em candidaturas laranjas, porque como há uma obrigatoriedade das cotas, mulheres que
foram usadas, né, para participar, para preencher a cota, mas não tinham. As mulheres ainda têm pouco espaço nos partidos políticos, nas direções dos partidos políticos, então a gente precisa avançar muito. Eu acho que o campo da política é um dos campos que a mulher mais precisa avançar. A gente já vê avanços, né? Eu acho que a presença da Marielle na política, a sua morte violenta e desumana nos deixou indignados, aturdidos, mas ela tem um legado importante para nos dizer, e ela é importante a gente olhar não para a morte, quer dizer, a gente tem que exigir a reparação da morte da Marielle, mas também pensar na inspiração que ela nos dá, né? Da vida dela. É a vida dela que nos inspira, né, como mulheres, e o modo como ela pode estar na política, né, como podemos estar todos na política. Com certeza. A tia Alane deixou um recadinho aqui, uma propaganda, que amanhã vai ter uma live extra, com o tema Toda Vida Importa. Então, ó, vai ser às 7 horas, vai ser com o Great, acho que é Great Legend, Grace Sampaio, do grupo GEAV. Ó, gente, então, 7 horas, todo mundo aqui para poder participar da live. Eu queria agradecer muito a Lídia pela presença. Foi muito boa a nossa conversa. Queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Falar para vocês que a live vai ficar salva no IGTV. Então, quem quiser rever, manda para um amigo, manda para a família. Se inscrevam no canal dos Girassóis, sigam aqui o coletivo no Instagram, tem vários conteúdos sendo produzidos. E a gente se vê na próxima live. Muito obrigada, Lídia, pela presença. Eu que agradeço pelo seu convite, Yasmin, dizer que a gente tem ainda muito trabalho pela frente e que a gente não pode, nós não podemos esmorecer, né? Que a nossa condição de mulheres nos colocam nessa luta com mais afinco ainda, né? A gente precisa estar ombro a ombro com homens, e também homens dispostos a estar e a somar conosco, né? Eu reafirmo, nós não queremos o poder do mundo, mas nós queremos ser reconhecidas, né? E de estarmos aí juntos com os homens, e com todos eles, para nós juntos, né, mudarmos o mundo, na construção de um mundo justo, de um mundo melhor, de um mundo fraterno, né, e solidário. É isso que a gente quer e precisamos de todo mundo, né? Tem uma música do Beto Guedes que diz: vamos precisar de todo mundo. Exatamente. Um mais um é sempre mais que dois. Então, a gente precisa de todos, dos homens também, para que eles reconheçam o machismo histórico e estrutural, que superem e que venham conosco somar para a construção desse novo mundo. É isso aí. É isso, gente. A gente vai finalizar com essas palavras belíssimas da Lídia. Então, muito obrigada pela presença de todos. Um beijo para todo mundo. Se cuidem, fiquem em casa. E até a próxima live. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.